Muitas pessoas reputam como absolutamente dignos de credibilidade muitos escritos na história da humanidade, mas não têm o mesmo pensamento para com os livros sagrados. E várias dessas pessoas se dizem cristãs, chegando até a pôr em dúvida a veracidade, a credibilidade e a inspiração dos livros sagrados. O que responder a estas pessoas? O Papa Leão XIII, no século XIX, século antepassado, na sua encíclica Providentissimus Deus, de 1893, responde de forma muito eloquente. Vamos ver o que diz o saudoso Papa Leão XIII sobre o argumento. É para lamentar que muitos se exponham a grandes fadigas no estudo dos monumentos arqueológicos, dos costumes e instituições dos povos e de outros assuntos análogos, mas não raro com o propósito de descobrir erros nos livros sagrados e enfraquecer a sua autoridade divina. Outros há que se dedicam aos mesmos estudos, mas com ânimo exageradamente hostil e critério apaixonado. Confiam nos livros humanos e nos documentos da antiguidade, como se neles não poderá haver nem tênue sombra de erro, e negam crédito aos livros da Sagrada Escritura, a mais leve aparência do erro e sem o mais superficial exame. Pode realmente admitir-se que nos códices escapassem algumas incorreções, devidas à incúria dos copistas? Mas isto deve ser maduramente considerado e só admitido nos lugares onde o erro é evidente. Pode ainda admitir-se que seja duvidosa a genuína lição de algum lugar e para esclarecimento da qual são de grande monta as regras de uma boa hermenêutica, mas nunca será lícito ou restringir a inspiração unicamente a algumas partes da Sagrada Escritura ou conceder que o autor sagrado errou. É 2 pesos e 2 medidas. Com relação a livros profanos, enciclopédias, tratados, obras de autores famosos, de historiadores, de filósofos, livros clássicos, de autores que gozam de um grande prestígio, famosos, renomados, dos séculos passados, da história até anterior ao cristianismo, livros que são lidos e relidos e debatidos pela sua filosofia, pela sua antropologia, pelo contributo que esses livros, que esses autores deram para a história da humanidade, para a medicina, sei lá. E quando o assunto são os livros sagrados, uma discriminação. A mínima suposta contradição, a mínima suposta aparência de um erro, já cai em cima. Não tem nenhum valor, não pode ser inspirado, isso é contraditório. Epa, alto lá. Pode-se até admitir que alguém pense dessa forma se não tiver fé. O que não se admite é que tal argumento proceda exatamente de quem se diz cristão, pondo em risco, questionando, levantando dúvidas, suscitando interrogações a respeito da inspiração, seja desse versículo, dessa palavra, dessa informação supostamente inexata, equivocada, à luz da história disso e daquilo outro. É lícito ao cristão debruçar-se sobre o texto e fazer uma análise filológica, literária, histórica, confrontar elementos que se encontram na Escritura com elementos que se encontram na história, mas enquanto tal, duvidar da inspiração e, portanto, da veracidade do texto sagrado, qualquer que seja a sua parte, isso é absolutamente inadmissível. Põe em risco até a fé de quem faz essa insinuação, ou, pior ainda, de quem sustenta tal afirmação, tal assertiva.